pela UJUCARD, União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro, e pelo IMB, Instituto dos Magistrados do Brasil. Convidamos para compor a mesa de abertura as seguintes autoridades: Excelentíssimo Senhor Dr. Fábio Dutra, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e presidente da Associação Nacional dos Magistrados Evangélicos. Excelentíssimo Senhor Harold de Oliveira, deputado federal pelo Partido Social Cristão do Rio de Janeiro. Excelentíssimo Senhor Dr. Paulo Leão, procurador do Estado e presidente da União dos Juristas Católicos do Estado do Rio de Janeiro. O Excelentíssimo Senhor Dr. Daniel Serpentino, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ouviremos agora as palavras do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fábio Dutra. Eu estou muito feliz por estar aqui. E eu estou muito feliz também porque vocês estão aqui. Nós podíamos estar aqui preocupados porque nós tivemos quase 200 inscrições. Nós olhamos para o auditório e vimos que não temos a sua representação correspondente às inscrições que foram feitas e nem a divulgação que fizemos. Mas estar à mesa com Harold de Oliveira, com Paulo Leão, com o Dr. Daniel Serpentino, que eu conhecia do Estado de São Paulo, e veio aqui especificamente para participar deste evento conosco. E o nosso corregedor, que nos cedeu esse espaço, a quem agradecemos neste momento, o Dr. Cláudio Melo, não pôde estar aqui porque fez uma cirurgia no nariz, né, e o médico recomendou que ele ficasse um tempo afastado dos ambientes públicos. Então está com ordem médica de não comparecer a eventos e nem a estar aqui conosco, infelizmente. O Dr. Roberto Guimarães, que é presidente do IMB, um dos organizadores do evento, está em Brasília, está retornando, na parte da tarde estará conosco, e esse também é um motivo de alegria. Mas, como eu disse, porque vocês estão aqui, eu estou satisfeito, né? Nós sabemos que nós precisamos falar sobre um tema que às vezes nos aflige. E nos aflige por quê? Porque a gente está sendo, assim, digamos, apanhado de surpresa com os acontecimentos que têm se operado no nosso dia a dia. Aquilo que nos assusta, nós precisamos conversar sobre, né, essas manifestações que temos visto, e a gente não está alheio nem cego aos acontecimentos, só que a gente precisa entender. E para entender a gente precisa conversar a respeito, a gente precisa ouvir aqueles que entendem do tema, né? E a gente precisa também trazer ao debate as pessoas que pensam de forma diferente. Por isso que a gente fez uma divulgação. Nós sabemos que a IMERGS tem promovido diversos eventos nesse sentido, mas apenas apresentando uma linha, né, do pensamento, dessa ideologia, que a princípio, pela nossa formação cristã, e nós não afastamos, embora a gente queira às vezes falar em ciência, ou em economia, ou em relações sociais dissociadas da religião, e eu como presidente da Associação Nacional dos Magistrados Evangélicos sei disso, nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Nós queremos compreender como num país formado sob a égide do cristianismo, que se desenvolveu durante esses anos todos, claro, com respeito à religião, com respeito às formas de pensamento, ao entendimento divergente. E eu acho que dificilmente em um país há tanta liberdade de culto, liberdade de expressão, e hoje estamos ouvindo as expressões relacionadas à intolerância, né? Nós não temos visto essa intolerância como muitos têm visto, mas também, talvez por estarmos do lado da maioria, às vezes porque eu não me refiro aos evangélicos, me refiro mais aos católicos, que são a maioria neste país, e os evangélicos também. E hoje, né, hoje tem uma expressão já maior. Mas então estamos aqui e nós
queremos conversar sobre o tema, nós queremos ouvir sobre o tema, nós queremos dialogar sobre o tema. A gente tem visto que o Supremo Tribunal Federal tem se constituído quase em uma instância formadora das normas que regem tudo aquilo que deve prevalecer no país no plano jurídico. É normal. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. E praticamente hoje as instituições estão sendo anuladas. Eu diria por quê? Porque se nós temos o Supremo que decide, às vezes as questões que deveriam necessariamente passar pelas assembleias, pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado, às vezes por resistência normais e resistências que são setoriais e que vêm das áreas de interesse, acabam obstruídos, e essa obstrução é de interesse da população, é de interesse da maioria. Então, como uma forma de obter soluções que sejam favoráveis às causas que são apresentadas, são levados ao Supremo. E eu estava dizendo que eu acho que no Supremo não há nenhum católico e nenhum evangélico. Eu não sei qual a religião dos magistrados que estão no Supremo Tribunal Federal, nem se eles têm religião. Para dizer a verdade, talvez a minha noção seja um pouco não aprofundada sobre o assunto. Mas quando a gente vê determinados posicionamentos que são tomados por unanimidade e que são absolutamente contrários ao pensamento da maioria da população, e essa população, quando eu falo em maioria, são posições já definidas, se a gente excluir as outras formas de manifestação religiosa, são definidas pelos evangélicos e pelos católicos como contrários às suas doutrinas, a gente vê que alguma coisa não está muito certa. Ou seja, o nosso Supremo não representa nem sequer o pensamento médio. A gente sempre fala nos Estados Unidos com aquela divisão, né, entre republicanos e democratas, né, entre os conservadores e os mais liberais, e a gente vê que há uma certa relação de forças, uma certa relação de igualdade no plano político, e essas representações também, todas elas são diluídas na sociedade. Então, nós temos o Supremo que está praticamente alinhado a um pensamento ideológico, eu nem diria de esquerda, mas talvez de esquerda em todos os sentidos, mas contrário, do ponto de vista das manifestações que nós temos visto, aos pensamentos da maioria. E é por isso que a gente precisa conversar sobre esse assunto. Isso tem nos afligido. Nós convidamos, vocês vieram, e nós faremos uma exposição, nós teremos exposições e também com a possibilidade de que vocês façam perguntas, que vocês se manifestem, para que talvez nós tenhamos aqui pessoas que pensem de forma diferente, e isso é bom, porque se a gente falar só para aqueles que pensam como nós, não alcançaremos um resultado que nós buscamos alcançar, que é justamente o diálogo, que às vezes nós somos surdos à voz do outro, por isso que nós precisamos ouvir o outro, mas também quando a gente já vem com uma ideia preconcebida, com um pensamento fechado e sem possibilidade de mudança, tanto a nossa quanto a do outro, isso também não terá muita validade. De modo que eu reitero, professor Paulo, doutor Paulo Leão, deputado Aurólio de Oliveira, doutor Daniel Serventino, a alegria de estar aqui. Gostaria de ouvi-los também a respeito do assunto. Pois não, senhor mestre de cerimônia. Isso aqui hoje está muito chique, viu, gente? Eu nunca fiz um evento tão chique. Pois não, desembargador. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor deputado federal Harold de Oliveira. 2 horas e 35. É verdade. Fique à vontade. Eu estou dizendo fique à vontade porque nós tivemos 2 contratempos. Não é? Então, o professor Felipe acordou com os olhos
prejudicado e vai ter de fazer uma cirurgia. Talvez já foi para o hospital hoje. É o nosso segundo conferencista. E a doutora Andréia, que falaria na parte da tarde, na última palestra, também teve um problema com o pai e não virá. Então, nossas 4 palestras serão reduzidas para 2, de modo que nós teremos uma palestra hoje pela manhã, do professor Storiari, e uma à tarde, da doutora Carla Aguilera. Tudo está resolvido, tudo está no seu lugar. À vontade, doutor. Bom dia a todos e a todas. Eu fico muito feliz e prestigiado, desembargador Fábio, e estar aqui hoje integrando essa mesa tão ilustre, que já foi aqui anunciado, e eu saúdo, então, todos os integrantes da mesa. Esse é um tema recorrente, ultimamente, cada vez mais frequente, em todos os espaços em que se debate política, sociologia e até ciências comportamentais, a psicologia, basicamente, a medicina na área psiquiátrica. Então é um tema recorrente, mas essa matéria, a questão de gênero, existe. Sempre existiu, essa questão sempre existiu. Porém, tem sido muito acelerado o processo de divulgação e de utilização até das questões de gênero. Eu diria que as questões de gênero têm pelo menos 3 abordagens fundamentais. Tem uma abordagem que é psicológica. Essa normalmente é uma abordagem que é feita cientificamente. Então, recebemos agora o nosso deputado estadual, Márcio Pacheco, vem da Barra da Tijuca, com certeza sabe a hora que sai, mas não sabe a hora que vai chegar. Então, eu diria que pelo menos temos 3 abordagens. Uma científica, né, que é a questão psicológica. Temos uma abordagem sociológica, que seria psicossocial, né? Essa é uma outra abordagem. E temos uma abordagem que é política, e que é política ideológica. A parte, digamos, psicológica é um assunto técnico, é um assunto científico, naturalmente, as palestrantes aqui vão abordar esse assunto apropriadamente. A questão psicossocial é onde já começa a haver o espaço para a utilização do gênero de uma forma político-ideológica. Então, são esses três fundamentos. Eu gostaria agora de mostrar o que eu penso sobre esse contexto em que nós vivemos e que acelera esses procedimentos. Nós tivemos muitas transformações nas sociedades, né? Transformações reais, né? Que, através principalmente da tecnologia da comunicação, né? Quando nós, por exemplo, tivemos a imprensa, né, de Gutenberg, houve uma revolução no processo de distribuição do conhecimento, no processo de divulgação do conhecimento. Mas foi tudo dentro de um mesmo processo cultural. Não houve uma ruptura. Mais tarde veio a questão da comunicação eletrônica. Antes tivemos a máquina a vapor, que possibilitou uma outra grande transformação, que foi a Revolução Industrial. Então, mas foi dentro de um mesmo processo, não houve ruptura. Depois vieram as telecomunicações, as comunicações eletrônicas também, que foram muito importantes, porque deu instantaneidade praticamente universal à comunicação, mas dentro do mesmo processo. Até o computador, com o processamento da inteligência, com o processamento de dados a velocidades incríveis, também trouxe um novo instrumento
nesse processo social, mas não houve uma ruptura. Porém, há 15, 20 anos, com a internet, com a rede global, integrando todos esses meios de comunicação, que não são excludentes ao longo da história, nós estamos tendo a transformação das transformações. Agora sim, com ruptura. Porque esta rede, usando de todas essas tecnologias, ela traz, acima de tudo, mudanças comportamentais. Traz mudanças no comportamento das pessoas. E quando muda o comportamento das pessoas, então nós temos uma estrutura. Há quem fale, alguns cientistas dizem, que nós não vivemos uma era de mudanças. Nós estamos vivendo uma mudança de era, com descontinuidade. O que ocorre? Isso é uma questão, naturalmente, que ocorre no mundo todo, mas vamos focar o Brasil. No Brasil, o que acontece? Nós tivemos esse desenvolvimento todo e quando você mexe nas relações sociais ou psicossociais, você precisa de regulamentar essas relações, porque passa a haver uma demanda de direitos e obrigações. O que é direito? E direitos de uns interferem, às vezes, ou geram obrigações. Então tem que ser legislado, regulado, seja por normas infralegais, seja por leis, seja até mesmo na Constituição, mas tem que ser regulado. O processo regulatório, ele é lento, ele é um processo lento, e essas demandas são muito aceleradas, e são numericamente muito grandes. Então, o que nós vivemos hoje é cada vez mais, nessa ruptura, é um espaço sem lei, é um espaço onde está faltando a lei, a demanda por lei, mas nós não estamos legislando na mesma velocidade. E essa falta de legislação na mesma velocidade, ela encontra dois fatores. Primeiro é o próprio sistema legislativo, que é lento. Essa é uma questão que todos nós sabemos, e as demandas são rápidas. O outro é o fato de que esse assunto é novo e a gente não conhece. Eu integro a Comissão de Ciência e Tecnologia, e hoje Ciência e Tecnologia e Informática da Câmara dos Deputados, desde o meu primeiro mandato. E essa é a minha área de formação. Eu agora estou vendo a quantidade de leis que se quer fazer, e eu mesmo tendo condições de estudar ou consultar dentro do meu universo de conhecimento, pessoas que conhecem, a gente tem dificuldade de saber realmente como vamos nos orientar para relatar um projeto de lei para que seja ele realmente algo útil à sociedade e que não venha a ser mais um cerceamento de liberdade, etc. Então, vocês vejam que é uma questão que nós vivemos e que, nesse espaço sem lei, impera o quê? A anarquia, como dizia o Proudhon francês anarquista. Quer dizer, é o espaço da anarquia e é o espaço que nós vivemos. Quando isso subconsciente, no nosso subconsciente, nós que estamos vivendo e enfrentando dificuldades, a sociedade toda, o que começa a ocorrer? Ela começa a se sentir insegura, um elevado nível de incertezas e gera ansiedade. Não é à toa que os consultórios psiquiátricos estão com fila na porta, porque as pessoas acabam entrando no espaço de estresse, de depressão, essa coisa toda. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então, esse é o contexto. Bom, nesse contexto, o gênero passou a ser usado como um instrumento político-ideológico de desconstrução da família, porque o espaço é favorável. Este ambiente está favorável a isso, porque a insegurança facilita. E por que as questões de gênero são usadas, e é chamada hoje ideologia de gênero? Por quê? Do ponto de vista político e ideológico. Do ponto de vista político e ideológico, existia um cidadão, que não chega a ser um filósofo, um grande pensador comunista, que na primeira metade do século passado, ele definiu, ou ele escreveu,
estava preso, foi preso na Itália, e ele, antes de morrer, morreu em 1937. Mas ele escreveu, foi chamado Os Cadernos do Cárcere, onde ele deu todo o pensamento e o conceito de como deveriam ser substituídos os meios de força das armas para ocupar o poder político e utilizar a desconstrução cultural daquela sociedade. Mais tarde, já no final do século passado, um outro filósofo, Louis Althusser, ele vai e escreve um texto que chamou Os Aparelhos Ideológicos do Estado. Então ele identificou no Estado, vamos chamar assim do Estado, entre aspas, capitalista, que é o pré-existente, onde que tinham que ser atacados. Aí começa a família, a igreja, as forças armadas, enfim, todas as instituições mais fortes que são barreiras para o avanço da desconstrução, da mudança cultural. Que uma mudança, digamos, de sistema, no caso, sistema político de governo, se fosse fundamentado numa mudança cultural, ele seria permanente. E ele, de certo modo, vaticinou o fim da União Soviética. Isso em 1936, quando escreveu esse caderno, morreu em 1937. Ele escreveu, ele, de certo modo, diz que o sistema comunista, na época russo, depois da União Soviética, não tinha vida longa, que ele ia cair por falta justamente dos fundamentos culturais. Enfim, então, esse Gramsci, ele passou a ser estudado por todos os ideólogos da esquerda que ainda pensam dentro daquele esquema marxista de luta de classe, etc. E adotaram isso internacionalmente. No Brasil, foi adotado em 1990, no Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo foi a reunião de todos aqueles ideólogos de esquerda que se reuniram em São Paulo e vieram e criaram, então, um conjunto de medidas e adotaram, então, todos os valores gramscistas. Esses valores, claro, estavam dentro dos partidos de esquerda, mas quando houve o governo de esquerda assumiu em 2003, eles introduziram todas as políticas públicas dentro do que foi chamado Plano Nacional de Direitos Humanos, na terceira versão. A terceira versão, o PNDH3. E dentro desse tem uma série de políticas transversais, estão todas lá, é um documento enorme, tem 400 e tantos, 500 e tantos artigos, e lá estão todas as políticas, inclusive a de gênero. E a de gênero é a mais adequada justamente para a desconstrução da família, porque ela atinge simultaneamente a família, simultaneamente a igreja, e é o grande instrumento de desconstrução que está sendo utilizado hoje, porque envolve outras minorias, que são as LGBT, todo dentro de um mesmo assunto, de um mesmo contexto. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. Por que nós temos que estar conversando aqui e discutindo esse assunto lá na Câmara? Na Câmara nós conseguimos criar um bloqueio junto com os parlamentares cristãos, evangélicos e católicos, que essas leis não estão prosperando. Aí, o próprio desembargador Fábio Dutra há pouco falava que, como é bloqueado na Câmara, quem está decidindo é o Judiciário. O Judiciário começa a tomar decisões. Você vê que em certos tribunais voltam e metem uma decisão dentro de favorecimento da política das questões de gênero. Então, essa é a situação que nós temos que debater isso para nós conseguirmos preservar aquilo que nós somos. O que nós somos? Nós somos conservadores, nós somos fundamentalistas, se quisermos dizer. Nós somos por quê? É história. No IV século, Teodósio declarou que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. Naquele momento, ele decretou o fundamento cultural e o fundamento que veio se consolidar ao longo da história do Ocidente. Então, nós somos realmente, nós temos a nossa fundamentação histórico-cultural
no Velho e no Novo Testamento, judaico-cristão. Nós não podemos negar isso, isso é a nossa natureza cultural e histórica. Então nós somos, sim, para desconstruir esta natureza. Então esses instrumentos são utilizados e com essa insistência hoje, num ambiente favorável, como falei, está sendo utilizada, no meu entendimento, então, a ideologia de gênero como principal instrumento de desconstrução. Ele é o principal instrumento de desconstrução, porque ele entra através da escola, a criança está no vazio, naquele vazio da infância e da adolescência, onde ele está com espaço aberto para aprender e assimilar. Então se cria essa situação de que realmente não existe, quer dizer, não existem crianças na escola, não existe menino, não existe menina, que a construção da sua sexualidade será uma questão psicossocial, será sociológica. Então, essas são as formas de apresentar. As famílias cada vez mais esfaceladas, não esfaceladas tanto ética ou moralmente, mas esfaceladas do ponto de vista do dia a dia, o pai trabalha num canto, a mãe no outro, é preciso sobreviver. A atenção daquela parte de formação, daquela parte que cabe à família formar na criança, a formação do caráter da criança, está se levando para a escola. Então, hoje, os pais estão sendo substituídos pelo Estado. E o Estado, evidentemente, tem ideologia, tem conteúdo ideológico. E quando essas ideologias entram, vão alterar completamente o curso da formação dos nossos jovens e vão começar a mudar essa cultura. Essa é a nossa luta, essa é a nossa causa, é isso que nós temos que enfrentar. E essa reunião aqui, dentro de um espaço jurídico, é muito importante, porque a justiça será cada vez mais importante nisso. Eu costumo dizer que a justiça, a pobreza, a desigualdade, ela não é combatida apenas com políticas públicas, ela é combatida principalmente pela justiça. Uma justiça que esteja justa e que faça a justiça. E nem sempre é assim, mas é isso que nós temos que aspirar. Eu cumprimento o nosso desembargador, o presidente da nossa ANAMEL, pela reunião e me coloco à disposição para alguma questão que possa ocorrer. Muito obrigado, Deus abençoe. Para a sua saudação, para o uso da palavra, o excelentíssimo senhor Dr. Paulo Leão, procurador do Estado, presidente da União dos Juristas Católicos do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, desembargador Pablo Dutra, em cujo nome saúdo todos os ilustres componentes da mesa, meu abraço, todos os presentes aqui, doutor Zenobi, amigos e amigas presentes. Temos algum tempinho para discorrer, desembargador Fábio Dutra, um pouco mais do que o inicialmente previsto, né? Eu não combinei nada aqui com o deputado Haroldo de Oliveira, mas a fala do estimado deputado é exatamente na linha do que eu pretendia falar. Então, eu vou, uma vez que temos esse tempo, né, inclusive que alguns palestrantes não vieram, talvez dar uma visão assim um pouco mais abrangente do tema e de como ele se insere. O deputado Haroldo de Oliveira já nos fez uma brilhante exposição sobre esse desenvolvimento aí da nossa cultura e como nós estamos num tempo de mudanças paradigmáticas, né, fundamentais na sociedade, sobre múltiplos aspectos, do ponto de vista moral, institucional, tecnológico, não sabendo exatamente aonde chegaremos ou aonde não chegaremos. Uma situação, sem a menor sombra de dúvida, é da maior gravidade sob qualquer perspectiva que se encare a questão. A questão do gênero, como bem disse o deputado Haroldo de Oliveira, aparentemente algo sem maior significância, mas que realmente atinge os fundamentos da existência. Não só da existência individual, pessoal, também familiar
e social. O que pode, eventualmente, advir de uma sociedade que adote de maneira mais plena essa ideologia, que basicamente diz que homem e mulher não existe, são categorias inexistentes, seriam assim. O que existe são seres, possivelmente seres humanos, cujo designativo homem e mulher, ou as dezenas ou centenas de derivativos daí decorrentes, como consta aí de um discurso de um deputado no parlamento alemão, né, que circulou aí pelas redes, né, seriam definidas por questões culturais, sociais. É importante dizer que essa ideologia, porque é uma ideologia, essa proposta, ela se fundamenta em pressupostos que são contrários à realidade do ser humano, a realidade biológica, orgânica, sistêmica e psicológica. Por que pode ser dito isso? A biologia, a microbiologia, a biologia, a ciência, portanto, demonstra que a mulher tem uma definição pessoal no núcleo de cada uma de suas células. O DNA da mulher é o chamado XX. Tem uma quantidade maior, é bem mais complexa que o homem. Tem uma quantidade maior de genes. E o homem é o XY. Essa questão do gênero, quando se tentou implantar num país nórdico, que é o país com o maior índice de desenvolvimento do mundo, que é a Noruega, não deu certo. E uma das cientistas entrevistadas sobre o assunto e questionando a chamada ideologia de gênero, ela dizia, mesmo que se olhe em uma perspectiva darwiniana, admitindo, se não estou aqui dizendo se concordo ou não concordo com a teoria da evolução, nem em que medida concordo ou discordo, mas mesmo que se olhe numa linha da perspectiva de uma teoria da evolução, abstraindo-se da criação de Deus, se nota que há um sistema presente no ser humano. Esse sistema tem como o seu ápice o cérebro. E o cérebro do homem e da mulher são diferentes. Se o próprio condutor do sistema é diferente, hoje nós sabemos também que intrínseca, indissociavelmente, esse sistema tem uma definição para mulher e para homem, que não se excluem, mas são diversos e complementares.